Dezembro em Old Town foi frio e silencioso. A neve caía em camadas, as ruas estavam quase desertas, e a vida na pequena cidade seguia seu curso habitual. Mas na noite de 14 de dezembro, a delegacia recebeu uma chamada, uma reclamação doméstica comum. Vários moradores de uma casa na rua Walden relataram um cheiro forte e persistente vindo do apartamento número 4. A princípio, ninguém deu muita importância. Em casas assim, isso acontecia com frequência. Alguém podia ter esquecido de jogar o lixo fora, alguém de deixar alimentos na geladeira. Mas o cheiro já durava mais de uma semana e a cada dia ficava mais perceptível. De acordo com os vizinhos, o dono do apartamento aparecia raramente, geralmente tarde da noite. Ninguém falava muito com ele, sempre parecia calmo, reservado, não causava problemas. Por isso, quando as pessoas começaram a reclamar, ninguém esperava nada sério. Mas quando a chamada chegou à delegacia, o cheiro já estava tão forte que os moradores do terceiro andar exigiram uma solução imediata. A patrulha chegou depois de 20 minutos. Atrás da porta estava silencioso. Os oficiais tocaram a campainha várias vezes. Bateram. Nenhuma resposta. Por baixo da porta saía aquele mesmo cheiro adocicado, impossível de confundir com qualquer outro. Quando a decisão de arrombar a fechadura foi tomada, tudo parecia rotineiro. Um dos oficiais registrou o processo com a câmera corporal. O segundo estava ao lado com a arma em punho. Procedimento padrão, se não se sabe o que está atrás da porta. Quando a porta se abriu, a primeira impressão confundiu a todos. Nenhuma cena de caos. O apartamento estava em ordem. Móveis cuidadosamente dispostos, objetos arrumados, fotografias nas prateleiras. A televisão estava ligada, exibindo notícias em volume baixo. A geladeira zumbia, e sobre a mesa da cozinha havia 2 pratos. Parecia que um jantar acabara de acontecer ali. Até a vela no parapeito da janela, pela metade queimada, parecia um detalhe de uma noite acolhedora. Depois de alguns segundos, um homem saiu da sala de estar, calmo, um pouco confuso, mas sem sinais de pânico. Ele se apresentou, Jonathan Moore, 39 anos. Os policiais imediatamente entenderam que era o proprietário. Sua aparência não revelava nada estranho. Roupas caseiras, barba por fazer, mas não desleixado. Ele perguntou o que estava acontecendo, por que eles haviam entrado. Ao ouvir sobre o cheiro, apenas acenou brevemente com a cabeça. Durante todo esse tempo, ele falou calmamente, até demais. Quando os oficiais começaram a inspeção, ficou claro, no apartamento, tudo estava parado no tempo. O banheiro estava limpo, a sala de estar em ordem. Apenas um detalhe perturbava a cena geral. A porta do quarto estava fechada. Um dos oficiais perguntou se podiam entrar. Jonathan respondeu afirmativamente, sem qualquer sombra de preocupação. A porta foi aberta e o cheiro tornou-se insuportável. O quarto estava na penumbra. Na cama, uma pessoa, coberta por um cobertor, como se estivesse dormindo. Os policiais pararam. Alguns segundos de silêncio, então, o oficial saiu para o corredor e chamou a equipe de investigação. Jonathan estava por perto, ainda tão calmo, como se o que estava acontecendo não tivesse relação com ele. Depois, tudo seguiu o protocolo. O local foi isolado. Sobre a mesa, encontraram documentos cuidadosamente arrumados, contas de serviços públicos, pagas recentemente. No telefone, o histórico de pagamentos do cartão de Sarah, esposa de Jonathan. Na geladeira, havia uma lista de compras, escrita à mão por ela. Tudo indicava que a vida neste apartamento parecia ter parado havia 8 meses. Mas Jonathan continuava a vivê-la como se nada tivesse mudado. Os vizinhos, mais tarde, diriam que ouviam a televisão quase todas as noites. Às vezes, o som de passos, às vezes, vozes. Mas ninguém suspeitava que, durante todo esse tempo, a quietude vivia de fato no apartamento. Jonathan foi detido. Ele não resistiu. Às perguntas, respondeu simplesmente, sem hesitação. Disse que não queria que ela fosse embora. Os legistas começaram a trabalhar no local. Eles precisavam determinar quando exatamente Sarah deixou de sair do quarto e por quê. Assim começou a investigação, que rapidamente deixou de ser um caso comum de tragédia doméstica. Em breve, a polícia compreenderia. A história de Jonathan Moore não era apenas um caso de solidão. Era algo muito mais complexo, no qual as fronteiras habituais entre amor,
perda e loucura haviam se apagado quase completamente. Após a inspeção inicial e o interrogatório de Jonathan, os investigadores começaram a desmontar a vida da família Moore em pedaços. Os primeiros passos foram os arquivos, registros de trabalho, contas bancárias, contatos pessoais. Jonathan era listado como administrador de sistemas em uma pequena empresa em Bangor. Segundo os colegas, ele era pontual, calmo, sem conflitos. Uma pessoa de quem não se lembra depois do trabalho, porque não há nada para lembrar. Sempre chegava na hora, nunca reclamava e não discutia a vida pessoal. Saiu de férias 6 meses antes do ocorrido, explicando que era por cansaço e assuntos familiares. Depois disso, não retornou ao trabalho, mas formalizou sua demissão com uma solicitação. Tudo parecia impecável, formal e legal. Sarah trabalhava como bibliotecária na biblioteca da cidade de Old Town. Aqueles que interagiam com ela a descreviam como uma mulher tranquila e atenciosa, que evitava conversas sobre sua vida pessoal. No trabalho, era respeitada, mas pouco conhecida. Quando ela parou de comparecer aos turnos, a gerência decidiu que ela havia tirado uma licença médica. De fato, uma solicitação estava no Departamento de Recursos Humanos, escrita com uma caligrafia caprichada e uniforme. Ninguém teve dúvidas. Ninguém ligou para casa. Os vizinhos falavam deles da mesma forma, calmos, educados, quase imperceptíveis. Um casal que vivia sem grandes discussões, sem convidados e sem participação na vida do prédio. Nunca houve chamadas para a polícia, nem reclamações de barulho. Eles chegavam e saíam juntos, à noite fechavam as cortinas e viviam suas vidas tranquilas. À primeira vista, um casal de classe média ideal. Mas nessa idealidade já se sentia algo estranho. Eles não tinham amigos, chamadas telefônicas, apenas de trabalho, raras mensagens para parentes. Sem redes sociais, sem fotos dos últimos anos. A existência deles parecia cuidadosamente empacotada, como se isolada do mundo exterior. Até os parentes lembravam que Jonathan e Sarah raramente os visitavam, citando compromissos ou saúde. Não era um comportamento secreto, apenas um desaparecimento voluntário da vida social. Quando a polícia verificou as finanças deles, o quadro permaneceu tão calmo quanto. Nenhuma dívida, empréstimos ou grandes transferências. O pagamento das contas era regular. Tudo feito com um único cartão. Nenhum gasto abrupto, nenhum sinal de crise. Até os produtos eram comprados por uma lista, quase sempre a mesma. Leite, pão, café, enlatados. Tudo rotineiro, previsível. A análise dos registros telefônicos também não revelou nada. As últimas chamadas, algumas conversas com colegas de Jonathan, depois, apenas breves notificações do banco e correspondências, no computador doméstico. Filmes, fotos antigas, arquivos comuns, nada suspeito. Um psicólogo, convidado para assessorar a investigação, mais tarde diria que essa é uma imagem típica de vida em isolamento, quando as pessoas criam seu próprio mundo, separado da realidade externa. Nessa fase, a investigação não tinha nenhuma versão óbvia. Não havia motivos, não havia inimigos, não havia nem conflitos. Tudo o que foi possível reunir apontava para uma existência tranquila, sem abalos. E foi justamente nessa calma que se escondia a principal anomalia. Um casal que por décadas viveu pacificamente, de repente desaparece da vida social. E meses depois, a polícia descobre que sua casa, normal, há muito havia deixado de ter vida. Para os investigadores, essa foi a primeira conclusão importante. A causa da tragédia não poderia ser externa. Tudo de que aconteceu nasceu de dentro, na mente das pessoas que por muito tempo viveram lado a lado, mas que, talvez, pararam de se ver. Essa conclusão direcionou a investigação adiante, para o momento em que o mundo habitual e tranquilo de Jonathan e Sarah começou a rachar por dentro. Após a detenção de Jonathan, a investigação começou a reconstruir a cronologia dos eventos, quando tudo começou e em que momento Sarah parou de aparecer em público. O primeiro passo foi contatar a biblioteca onde ela trabalhava nos últimos 5 anos. Os colegas lembravam que, no início da primavera, Sarah reclamava de cansaço. Ela parecia exausta. Muitas vezes ficava depois do expediente, mas ainda assim permanecia organizada. A última vez que a viram foi em 5 de abril de 2021. Era um turno de trabalho normal. Ela se despediu de todos, disse que pegaria uma licença médica.
A partir desse momento, nenhum dos funcionários a viu novamente. 2 dias depois, um e-mail chegou à caixa de entrada da biblioteca, curto, educado, escrito em nome de Sarah. Ela pedia para estender a licença médica por tempo indeterminado, alegando a necessidade de se recuperar. O e-mail parecia comum, sem erros, no estilo dela. O chefe do departamento confirmou que a mensagem veio do seu endereço pessoal. Então, ninguém duvidou. Naquela época, a pandemia ainda afetava o funcionamento das instituições, e licenças médicas prolongadas não surpreendiam ninguém. Assim, se passaram semanas, depois meses. O salário continuava a ser depositado em sua conta. As contas de serviços públicos eram pagas regularmente. Tudo parecia absolutamente normal, visto de fora. Quando os investigadores compararam as datas, ficou evidente. Foi nesse período que ela desapareceu. 5 de abril, o último dia em que alguém viu Sarah viva. Depois disso, sua existência se limitou a rastros eletrônicos, e-mail, pagamentos, compras. Mas todas essas ações poderiam ter sido realizadas sem a participação dela. E agora a investigação precisava descobrir quem exatamente estava fazendo isso. Paralelamente, o legista realizava a inspeção no apartamento. O estado do quarto onde Sarah foi encontrada indicava que muito tempo havia passado. A umidade, a temperatura e a falta de acesso ao ar tornaram o processo de determinação precisa da data extremamente difícil. O especialista indicou apenas um prazo aproximado: muitos meses. Isso significava que ela havia falecido aproximadamente na primavera ou início do verão. E foi justamente essa formulação que coincidiu com a data de sua última saída para o trabalho. Este momento se tornou a primeira coincidência-chave. Sarah foi vista viva pela última vez no início de abril, e já em dezembro, a polícia encontrou o que restava de sua presença. 8 meses. Exatamente esse foi o tempo que Jonathan continuou a viver no apartamento, como se nada tivesse acontecido. Ele pagava as contas, ia ao supermercado, voltava para casa e ligava a televisão. A polícia verificou todos os dados: transações bancárias, atividade na internet, extratos de telefone celular. Após 5 de abril, não houve uma única ligação do seu número, nenhuma conexão à internet, nem correspondências, nem mensagens. No entanto, a atividade em seu cartão bancário continuava. Compras de alimentos, pagamentos de serviços públicos, recargas de assinaturas. Tudo isso indicava que alguém continuava a usar suas finanças. Quando os investigadores compararam as datas, o quadro se completou. Desde o seu último dia de trabalho até a descoberta, haviam-se passado mais de 8 meses. Durante esse tempo, ninguém relatou seu desaparecimento porque, formalmente, ela continuava a viver. As contas eram pagas, a moradia era usada, até mesmo os e-mails de propaganda chegavam regularmente. Assim, a investigação se deparou pela primeira vez com o fato de que a normalidade externa escondia 8 meses de isolamento total. Agora, a tarefa principal era estabelecer o que exatamente aconteceu naquele dia em que Sarah fechou a porta da biblioteca pela última vez. Depois que a cena do crime foi completamente documentada, cada canto, cada superfície, cada pequeno detalhe, os investigadores iniciaram a primeira etapa da investigação forense. A questão principal era direta e simples. O que exatamente aconteceu neste apartamento e existe alguma confirmação de que Sarah foi privada de sua vida de forma não natural? O exame preliminar foi conduzido pelo legista do condado de Penobscot, um homem com quase 20 anos de experiência. Ele havia inspecionado cenas de diferentes níveis de complexidade, mas este caso se destacou imediatamente. Tudo ao redor parecia excessivamente normal. Não havia sinais de luta, nem desordem, nem mesmo vestígios de ações apressadas. Tudo em seu lugar: móveis, eletrodomésticos, roupas, itens de higiene pessoal. A sensação era de que o tempo no apartamento havia parado. No entanto, essa mesma quietude e ordem eram alarmantes. O legista observou que o estado do corpo encontrado dificultava muito qualquer avaliação. Muito tempo havia passado, não dias e nem mesmo semanas, mas meses.
Os tecidos moles haviam sofrido processos naturais, e determinar a presença de hematomas, escoriações ou marcas de asfixia tornou-se impossível. A pele havia mudado a tal ponto que os métodos padrão de registro de lesões externas já não davam resultado. O exame da cabeça, pescoço, membros, tudo sem sinais visíveis de violência. Paralelamente, os peritos forenses registravam o estado do local. Nas paredes, nem manchas, nem vestígios de líquidos. A cama onde Sarah foi encontrada estava cuidadosamente arrumada, o cobertor esticado uniformemente, o travesseiro no lugar. Na mesinha de cabeceira, um copo com água, ao lado, um livro. Visualmente, um quarto comum, como se a pessoa simplesmente tivesse adormecido. Até a televisão na sala de estar estava ligada quando a polícia entrou no apartamento. Os peritos mais tarde confirmariam que ela esteve ligada por pelo menos um dia. Tudo isso criava uma estranha sensação, como se a vida naquela casa continuasse, apesar de um dos moradores não dar sinais de existência há muito tempo. Visualmente, a causa da morte permaneceu incerta. Não havia sinais de luta, não havia sinais de arrombamento, não havia sinais da presença de ninguém, além de Jonathan. Todas as fechaduras estavam intactas, as janelas fechadas por dentro. Até as impressões digitais nas maçanetas e portas pertenciam apenas aos dois. O legista concluiu o exame e fez uma conclusão preliminar. A causa não pode ser determinada sem uma autópsia completa. No dia seguinte, o corpo de Sarah foi levado para o laboratório do Centro Médico em Bangor. A equipe de especialistas iniciou a investigação. Primeiro, radiografia. Isso ajuda a detectar possíveis fraturas, fissuras internas, vestígios de impacto de objetos contundentes. Mas também aqui, nada. Nenhuma lesão nas costelas, nenhuma fratura por compressão, nem mesmo leves deslocamentos articulares, característicos de uma luta. Tudo parecia como se a pessoa tivesse falecido naturalmente, sem intervenção externa. Em seguida, iniciou-se o exame interno. Foram verificados os pulmões, coração, vasos, órgãos internos. Nesta fase, os patologistas procuram por quaisquer anomalias, desde hemorragias até sinais de intoxicação. No entanto, também não havia patologias óbvias, nem vestígios de asfixia, nem lesões agudas, nem rupturas de vasos. Os médicos notaram apenas um esgotamento geral do organismo e sinais de imobilidade prolongada. Isso poderia indicar uma parada cardíaca súbita, mas sem análises laboratoriais, isso permanecia uma suposição. Os investigadores, tendo recebido o relatório preliminar, foram forçados a admitir. A versão de morte violenta foi descartada, sem traumas, sem fraturas, sem sinais de uso de arma. Então, restavam apenas duas possibilidades. Ou Sarah morreu por causas naturais, por exemplo, devido a uma doença da qual ninguém sabia. Ou a causa estava mais profunda, e para descobrir isso, era necessário um exame toxicológico. Esta foi a última etapa do procedimento padrão, e sempre levava mais tempo. Amostras de tecidos e cabelos foram coletadas para análise de toxinas, venenos, medicamentos e álcool. No laboratório, eles deveriam determinar se havia quaisquer substâncias no corpo que pudessem ter causado perda de consciência, parada respiratória ou arritmia cardíaca. É justamente nesses casos que frequentemente se mascaram como naturais e permanecem sem solução se a toxicologia não for realizada. As amostras foram seladas e enviadas para análise. Os resultados eram esperados não antes de 3 a 4 semanas. Durante todo esse tempo, a investigação, de fato, estagnou. Sem a causa da morte, nenhuma versão poderia ser apresentada, e sem uma versão, nem mesmo um motivo. Jonathan Moore permaneceu o único testemunho vivo do ocorrido, mas seu comportamento levantava cada vez mais questões. Ele falava calmamente, confiante, não negava a morte da esposa, mas explicava tudo como circunstâncias naturais e seu medo de ficar sozinho. Os investigadores entenderam que, em tais casos, um pequeno detalhe desempenha um papel fundamental, um objeto, um pormenor, um documento, que pode mudar o rumo da investigação. Por isso, enquanto o laboratório trabalhava na toxicologia, eles retornaram ao apartamento, desta vez, com outro objetivo. Agora, eles não procuravam vestígios de crime. Eles precisavam entender a psicologia de Jonathan, como ele viveu esses 8 meses.
o que comia, o que fazia, onde dormia. E foi durante essa segunda e mais minuciosa inspeção que eles se depararam com uma descoberta que mudou completamente o rumo do caso. Era a primeira prova real, pequena, mas que anulava toda a imagem anterior de loucura tranquila. Após a segunda inspeção do apartamento, Jonathan foi convocado para o primeiro interrogatório oficial. Ele foi levado à delegacia naquela mesma noite, sem algemas, mas sob vigilância constante. Desde o início, ele se comportou calmamente, quase com indiferença. Nem pânico, nem confusão. Como se tudo o que acontecia não fosse com ele. A pergunta do investigador se ele poderia explicar o que exatamente havia acontecido, Moore pronunciou uma frase que mais tarde se tornaria central em seu caso. Ela simplesmente adormeceu. Eu não queria que ela fosse embora. Ele repetia essas palavras várias e várias vezes, em resposta a diferentes formulações das perguntas. Às vezes, mudando ligeiramente a entonação, às vezes, fazendo uma pausa, como se tentasse recordar detalhes, mas a essência permanecia a mesma. Ele não dava uma resposta direta. Não dizia que tentou chamar um médico, não negava nem confirmava o fato de ter notado algo errado. O investigador várias vezes voltava à cronologia. Quando exatamente Sarah parou de se levantar, quanto tempo passou antes que ele percebesse que ela não respirava mais. Mas Moore parecia não ouvir essas perguntas. Ele não negava que vivia sozinho no apartamento, não escondia que continuava a usar o cartão bancário dela, preparava comida para dois, ligava à televisão e conversava com ela. Apenas dizia isso como se não houvesse nada de estranho. Para os investigadores, seu estado parecia confuso. Por um lado, o comportamento indicava desvios psicológicos óbvios. Por outro lado, não havia motivos para considerá-lo insano. Ele respondia às perguntas de forma lógica, falava calmamente, sem agressão. Lembrava-se precisamente de datas e da sequência dos eventos. Em suas palavras, não havia nem tentativas de defesa, nem arrependimento. Ele parecia ter aceitado o ocorrido, como parte de sua realidade, e não via sentido em se justificar. Após 3 horas de interrogatório, os oficiais entenderam. Nenhuma informação útil seria obtida dele. Suas palavras não explicavam nem o que aconteceu com Sarah, nem por que ele não relatou a morte dela. O investigador anotou no relatório: a versão do suspeito tem um caráter irracional. Não há tentativa de enganar a investigação, mas também não há consciência do ocorrido. No dia seguinte, a polícia consultou o promotor do distrito. Este foi um passo obrigatório para determinar a qualificação legal de suas ações. Formalmente, não havia provas de crime, nem sinais de violência, nem testemunhas, nem mesmo a causa da morte. A perícia forense continuava, a toxicologia ainda não havia dado resultados. Nessas condições, era impossível apresentar uma acusação de homicídio. No entanto, Moore não podia permanecer em liberdade. A promotoria encontrou uma formulação legal que permitiu sua detenção. Ele foi acusado de artigos relacionados à ocultação de um fato de morte e tratamento desrespeitoso de restos mortais. Eram artigos técnicos, intermediários, que permitiam isolar o indivíduo até a obtenção do laudo médico. A formulação soava suave, mas a essência permanecia dura. Ele escondeu o fato da morte de sua esposa por 8 meses. Na audiência judicial, o promotor solicitou a prisão sem direito à fiança. A defesa tentou argumentar que Jonathan não representava uma ameaça à sociedade, não tentou fugir e cooperou com a investigação. Mas o juiz, após analisar os materiais do caso, reconheceu a situação como excepcional por sua natureza. A decisão foi tomada rapidamente: prisão preventiva até o final da investigação. Naquele momento, Jonathan Moore tornou-se o único suspeito no caso. Ele foi isolado na prisão do condado, e os investigadores se concentraram em aguardar os resultados dos exames laboratoriais. Agora, eles é que teriam que responder à pergunta principal: Sarah realmente morreu sozinha, ou Jonathan escondeu algo muito mais terrível durante todo esse tempo? Os investigadores perceberam: 8 meses é um tempo muito longo para que ninguém notasse nada. Sarah não ia ao trabalho, não aparecia na biblioteca, não ligava para os parentes, mas ninguém deu o alarme. Isso significa que Jonathan, de alguma forma, criava a ilusão de que tudo estava bem. Para entender como ele conseguia isso, a investigação começou pelo mais óbvio: as finanças. As consultas ao banco e aos serviços públicos revelaram uma estabilidade estranha, quase perfeita.
Todas as contas, hipoteca, internet, eletricidade, eram pagas em dia, sem uma única falha. Até o seguro e os impostos eram debitados como de costume, nenhuma inadimplência. Parecia que na casa continuava a viver o mesmo casal, apenas um pouco mais recluso. Todos os pagamentos eram feitos com um único cartão, um cartão de débito, emitido em nome de Sarah Moore. O banco confirmou que as transações eram realizadas a partir do endereço IP doméstico, ou seja, do mesmo computador que estava na cozinha. Moore usava a conta online dela, fazia login com o nome de usuário dela, sem sequer mudar a senha. Para o mundo exterior, a vida dessa mulher continuava. Nos papéis, no sistema bancário, na base de dados fiscal, ela existia. Cada pagamento, cada cheque criava um rastro digital, mantendo a ilusão de sua presença. A polícia foi além. Eles verificaram o e-mail e as redes sociais de Sarah. Ali, outra particularidade foi descoberta. No dia em que ela tirou licença médica, de fato, uma carta chegou à biblioteca onde trabalhava. Nela, informava-se que Sarah não se sentia bem e tiraria algumas semanas para se recuperar. A carta parecia correta, educada no estilo dela, mas a perícia forense estabeleceu a mensagem foi enviada do computador doméstico de Jonathan, já depois que, segundo os dados preliminares, Sarah não poderia tê-la escrito. Esse foi o primeiro indício direto de que ele agia em nome dela. Não apenas mantinha silêncio, ele criava ativamente a aparência de que ela estava viva. Ele respondia a e-mails de colegas com frases curtas como "tudo bem" e "ainda estou descansando um pouco", o que ajudava a evitar suspeitas. Uma vez, até encomendou livros em nome dela, através do sistema da biblioteca onde ela trabalhava. Mais tarde, a investigação estabeleceria. Todas essas ações tinham um objetivo: manter a impressão externa de uma vida normal. A cada novo dia, a investigação se distanciava cada vez mais da versão de loucura. O que a princípio parecia ser consequência de um transtorno mental, começou a adquirir características de um comportamento consistente e racional. Jonathan não apenas vivia ao lado do corpo de sua esposa, ele sistematicamente escondia o próprio fato da ausência dela. Os investigadores reuniram tudo o que indicava esse esquema: o uso do seu cartão bancário, o acesso ao e-mail, a simulação de correspondência, a manutenção do pagamento das contas. Tudo isso exigia concentração, planejamento e compreensão das consequências. Assim, agem não aqueles que perderam o contato com a realidade, mas aqueles que escolhem conscientemente a mentira em vez da admissão. Aos poucos, a investigação começou a inclinar-se para essa ideia de que, em vez de uma trágica história de colapso mental, tinham diante de si um sistema de engano meticulosamente construído. Talvez o motivo não fosse apenas o apego. Havia também dinheiro, medo e o desejo de evitar as consequências. Mas o principal: nada disso parecia um acaso. Agora, a polícia tinha uma única questão, da qual dependia o rumo de toda a investigação. Tudo o que Jonathan fazia só faria sentido se ele realmente estivesse ocultando um crime. Ou então, diante deles estava um homem tão desconectado da realidade que tentava manter a ilusão de uma vida familiar a qualquer custo. A investigação deveria então responder a isso. O que estava por trás de suas ações? Cálculo frio ou uma tentativa desesperada de reter o que já era impossível de recuperar? Quando os investigadores começaram a examinar detalhadamente o apartamento, ficou claro. Jonathan não estava apenas mantendo a ilusão de uma vida normal. Ele literalmente vivia nela, como se nada tivesse mudado. Na cozinha, havia 2 xícaras, cuidadosamente lavadas e colocadas lado a lado. Na geladeira, potes com comida, arrumados em porções, como se o jantar tivesse sido preparado para 2. Na lixeira, embalagens vazias de pratos prontos, que geralmente compravam juntos. Em um dos recibos, encontrado na cesta, a data de meados de agosto. Na lista de compras, 2 sanduíches, 2 iogurtes, 2 cafés descafeinados. Os peritos que realizaram a busca notaram que tudo naquele apartamento parecia ter sido feito para congelar o ritmo de vida habitual. Nem adicionar, nem remover. Até o controle remoto da televisão estava no mesmo lugar onde foi encontrado na primeira visita. Na cama do quarto, havia roupas femininas cuidadosamente dobradas, como se preparadas para o dia seguinte.
Na mesinha de cabeceira, cosméticos, uma escova de cabelo, óculos. Tudo isso criava a impressão de que Jonathan continuava a viver não apenas ao lado, mas dentro dessa imitação. Quando os investigadores verificaram as câmeras de vigilância da loja mais próxima, a situação ficou ainda mais estranha. As imagens mostram-no a ir regularmente às compras, sempre a comprar 2 porções, por vezes, artigos femininos. Os vendedores mais tarde confirmaram. Ele muitas vezes sorria e respondia a perguntas como: "A esposa está bem?", com um breve "tudo bem". O comportamento de Moore tornou-se o ponto central para a perícia psicológico-psiquiátrica. O tribunal a ordenou quase imediatamente, compreendendo que dela dependeria toda a qualificação futura do caso. Se ele realmente estivesse em um estado de transtorno mental, não poderia ser julgado pelos critérios gerais. A perícia durou mais de 3 semanas. Jonathan passou por uma série de testes, conversas com psiquiatras, seu comportamento, reação a memórias e manifestações emocionais foram analisados. Os médicos observaram que ele falava calmamente, com confiança, não demonstrava agressão e não evitava as respostas. Ele não negou que entendia o que fazia, apenas não via nada de antinatural nisso. Em uma das conversas, ele proferiu uma frase que mais tarde foi incluída no relatório. Quando se vive com alguém por muito tempo, a fronteira entre eu e nós desaparece. E quando ela se foi, eu simplesmente continuei a ser, por nós dois. Para os especialistas, esse foi um ponto crucial. No comportamento de Moore não havia sinais de psicose aguda. Ele não ouvia vozes, não sofria de alucinações, não demonstrava desorientação. Mas, ao mesmo tempo, havia sinais de um transtorno de personalidade grave, com elementos de dependência e isolamento. Sua consciência parecia ter ficado presa no momento da perda, não permitindo aceitar a realidade. Os psiquiatras chamaram isso de apego patológico, quando uma pessoa é incapaz de se separar emocionalmente de um ente querido que partiu e começa a construir uma vida artificial em torno dele. Ao mesmo tempo, um ponto importante da conclusão deixava espaço para a promotoria acusar. Apesar das distorções emocionais, Jonathan compreendia a natureza de suas ações e podia controlar seu comportamento. Ele sabia que estava violando a lei ao usar o cartão bancário de sua esposa, enviar cartas em nome dela e ocultar o fato de sua morte. Ou seja, legalmente, ele permanecia são. Quando os resultados da perícia chegaram à promotoria, não restaram dúvidas. Seu estado podia ser considerado instável, mas não o eximia de responsabilidade. Ele não era um louco agindo em delírio. Ele era um homem que conscientemente construiu uma realidade falsa e a manteve por 8 meses. Essa conclusão foi um divisor de águas. Agora, a investigação sabia que não tinham diante de si um doente, desconectado do mundo, mas uma pessoa que tomou a decisão consciente de viver em uma versão fictícia dos acontecimentos. E se ele fez isso de forma tão consistente, então ele tinha um motivo, aquele que os investigadores agora eram obrigados a encontrar. A próxima etapa da investigação deveria mostrar se ele estava escondendo uma tragédia ou escondendo cuidadosamente os vestígios de um crime. O relatório do laboratório chegou 1 mês depois que as amostras foram enviadas para análise. Este documento era aguardado por todos, investigadores, promotor e até o advogado de Jonathan. Dele dependia o rumo do caso. Quando o envelope foi aberto, as primeiras linhas do relatório pareceram quase decepcionantes. Os legistas confirmaram: não foram encontrados sinais externos que indicassem uma causa violenta de morte. Nenhuma fratura, hematomas, vestígios de asfixia. Tudo o que podia ser visto na superfície já havia sido apagado pelo tempo. Parecia um beco sem saída. Se não há ferimentos, não há luta, não há vestígios. Então, do ponto de vista da lei, provar um crime é quase impossível. Os investigadores já se preparavam para essa ideia de que a história poderia terminar sem uma conclusão concreta. Mas a segunda parte do relatório mudou completamente a imagem. Na seção onde normalmente vêm os dados químicos secos, havia uma palavra que imediatamente chamou a atenção: barbitúricos. O laboratório registrou uma alta concentração de substância sedativa nos tecidos de Sarah Moore. Tão alta que os médicos não deixaram margem para dúvidas. Era uma dose letal. Em breve, o legista emitiu uma conclusão oficial.
A causa da morte foi envenenamento agudo por barbitúricos. Para a investigação, esse era o elo que faltava para entender a mecânica do ocorrido. Agora, tudo se encaixava de forma diferente. Aquele silêncio, no qual ela supostamente adormeceu e não acordou, deixou de ser uma metáfora. Barbitúricos não são medicamentos que se tomam acidentalmente. São substâncias potentes, prescritas estritamente com receita médica. Nem na caixa de primeiros socorros, nem nos documentos médicos de Sarah havia menções a tais medicamentos. No entanto, os investigadores encontraram uma embalagem com restos de comprimidos no armário da cozinha, cuidadosamente escondida atrás de uma lata de cereal. Não havia etiqueta na caixa. Ela havia sido removida. A análise mostrou que a composição correspondia à substância encontrada em seu organismo. De onde exatamente o medicamento chegou à casa, não foi possível determinar imediatamente. Nos recibos das farmácias, nada parecido constava. Isso significava uma coisa: os comprimidos poderiam ter sido encomendados online ou comprados ilegalmente. No momento em que os resultados chegaram à promotoria, o caso mudou definitivamente de status. Agora, não era um encontro de uma pessoa falecida, mas um assassinato com o uso de substâncias tóxicas. O promotor leu pessoalmente o relatório e deu a ordem para requalificar a acusação. Juridicamente, isso se tornou um ponto sem retorno. Até então, a defesa poderia construir uma linha sobre transtorno mental, sobre choque, sobre a incapacidade de aceitar a perda. Mas agora a investigação tinha uma prova direta. Alguém deu a Sarah uma dose letal de barbitúricos e depois escondeu cuidadosamente o fato de sua morte, mantendo a aparência de vida. Jonathan permaneceu a única pessoa com acesso a ela. Nenhum conhecido vinha à casa. Os vizinhos não notavam visitas. As câmeras na entrada registravam apenas ele. Não havia vestígios de pessoas estranhas no apartamento. Tudo indicava que era ele quem controlava o que acontecia durante todos aqueles meses. Quando o advogado analisou os materiais, tentou alegar que ela mesma poderia ter tomado o medicamento em estado de depressão. Mas a investigação respondeu simplesmente: a dosagem era várias vezes superior à norma terapêutica. Isso não era um acidente, era um cálculo. Após receber o relatório, o promotor apresentou um requerimento ao tribunal para revisar a acusação. A formulação soava dura: privação intencional da vida, de primeiro grau. O juiz assinou a portaria. Jonathan Moore tornou-se o principal acusado no caso, que a partir desse momento deixou de ser um mistério de solidão e se transformou em uma história de assassinato, escondida sob a máscara de devoção familiar. A investigação entrou em uma nova fase. Agora, eles tinham que provar como exatamente ele fez isso e por que, durante 8 meses, ele tentou convencer o mundo de que Sarah ainda estava por perto. Quando os resultados do exame toxicológico foram a base do caso, a promotoria exigiu um laudo pericial detalhado. O tribunal precisava não apenas ouvir a palavra barbitúricos, mas entender o que esse termo significava em números e fatos. Para isso, foi convidado o toxicologista-chefe do estado, um especialista com mais de 20 anos de experiência, uma pessoa que sabia tudo sobre tais medicamentos. Foi ele quem deveria explicar aos jurados se Sarah Moore poderia ter tomado tal dose sozinha ou se isso era impossível. O perito começou de forma simples. Ele apresentou uma tabela. Na prática médica, os barbitúricos são prescritos em microdoses, dentro de limites que garantem o sono, mas não representam ameaça. A concentração da substância encontrada nos tecidos dela excedia a norma em pelo menos 5 e, em alguns cálculos, em 7 vezes. Para uma pessoa não acostumada a tais medicamentos, esse é um nível em que ocorre perda imediata de consciência, parada respiratória e, como consequência, a morte. Em seu relatório, o toxicologista enfatizou que, mesmo que Sarah, de alguma forma, tivesse decidido tomar esses comprimidos sozinha, fisicamente ela não teria como fazer isso gradualmente. Os barbitúricos começam a agir em poucos minutos. Tomar 1 ou 2 comprimidos é possível, mas para atingir a concentração indicada no relatório, seria necessário engolir a embalagem inteira de uma vez. Além disso, a pessoa perde a capacidade de se mover e falar muito antes que a concentração atinja o nível letal. Isso exclui a versão de overdose acidental gradual. O promotor, durante as audiências,
Pediu ao especialista para esclarecer. Pode-se considerar que ela tomou o medicamento conscientemente, por sua própria vontade. O toxicologista respondeu sem hesitação: não. Nenhuma das circunstâncias indica consumo voluntário, nem anotações, nem receitas, nem vestígios de doença para a qual tais medicamentos pudessem ser necessários. Além disso, os resultados da análise mostraram que o medicamento foi dissolvido em líquido. Isso significa que a substância poderia ter sido adicionada a uma bebida e a pessoa nem sentiria o gosto. Essa frase mudou a atmosfera na sala. Até aquele momento, a defesa ainda tinha a possibilidade de alegar que Sarah poderia ter agido por conta própria, estando em depressão. Após as palavras do especialista, ficou claro: a versão de autoenvenenamento parecia extremamente improvável. No entanto, a investigação não se apressou em tirar uma conclusão final. Formalmente, restavam duas versões possíveis: suicídio e homicídio. Para descartar a primeira, era preciso encontrar a fonte do medicamento. Se os comprimidos realmente pertencessem a ela, talvez através de receitas, farmácias, pedidos eletrônicos, então ainda seria possível admitir uma decisão autônoma. Mas, se os rastros levassem a Jonathan, então o caso ganharia caráter definitivo. Os investigadores solicitaram dados de todas as farmácias do distrito, verificaram até mesmo pedidos online antigos e prontuários médicos nos quais as prescrições eram registradas. Os funcionários do Ministério Público observaram separadamente. Nem Sarah, nem Jonathan jamais compraram algo parecido. Isso significava que o medicamento chegou à casa por um caminho indireto, mais provavelmente, pela internet ou por conhecidos. Os peritos também apontaram um detalhe importante. O tipo de barbitúrico encontrado foi retirado de produção legal nos Espejaio há muito tempo. Ele só pode ser adquirido no mercado negro ou em farmácias de outros países, onde ainda é usado na prática médica. Isso abriu uma nova linha de investigação: a busca pelo fornecedor e pela cadeia de compra. Agora, a investigação estava diante do último e mais importante passo. Eles precisavam provar quem exatamente obteve o medicamento e como ele acabou na bebida de Sarah. A resposta a essa pergunta deveria determinar, finalmente, se foi uma decisão desesperada de uma mulher ou um ato friamente planejado de seu marido. A investigação entrava na fase mais complexa, a fase em que cada detalhe poderia decidir o destino de Jonathan Moore. Os investigadores começaram pelo passo mais lógico: a verificação da versão de autoenvenenamento. Se Sarah realmente pudesse ter tomado o medicamento sozinha, então, em algum lugar, deveria haver um registro de como ele chegou às mãos dela. Eles levantaram todos os documentos médicos dos últimos anos, prontuários eletrônicos, extratos, relatórios de seguro. Entrevistaram o clínico geral que a atendia. Verificaram todas as farmácias do distrito, desde as grandes redes até as lojas particulares, onde às vezes ainda se emitem receitas manualmente. O trabalho prosseguia metodicamente, quase mecanicamente. Funcionários do Departamento de Saúde Pública se uniram à solicitação, cruzando a base de dados estadual de prescrições. Mas a resposta era sempre a mesma: nenhuma receita, nenhuma compra, nem mesmo uma consulta para um medicamento similar. Nem em nome de Sarah Moore, nem no endereço de sua residência, nem em seu cartão de seguro. Tudo indicava que ela nunca teve acesso a substâncias dessa categoria. O promotor observou no relatório: a ausência de receita não é apenas uma formalidade. No caso dos barbitúricos, é um ponto crucial. Sem prescrição médica, tais medicamentos não podem ser comprados em nenhuma farmácia legal. E se Sarah não os teve prescritos por ninguém, significa que ela não poderia tê-los obtido. Isso quase definitivamente derrubou a versão de autoenvenenamento. A investigação voltou sua atenção para Jonathan. Na casa, onde viviam apenas dois, qualquer coisa, qualquer embalagem de medicamentos tem um dono. E se não era dela, então era dele. Os detetives começaram a verificar os registros médicos do próprio Jonathan, sem esperar encontrar algo sério neles. Mas a descoberta revelou-se mais do que importante. Nos arquivos, foi encontrado um registro de 12 de março de 2021, 3 semanas antes da data em que Sarah supostamente tirou licença médica. Jonathan procurou um clínico geral com queixas de insônia e ansiedade. O médico, não suspeitando de nada,
prescreveu-lhe um forte sonífero, pertencente ao mesmo grupo químico da substância encontrada no organismo de Sarah. Quando os investigadores receberam essa informação, o caso ganhou uma nova clareza. Agora, existia uma ligação direta entre o suspeito e o medicamento que causou a morte de sua esposa. O registro no prontuário médico, a data, que coincidia com o início do suposto crime, e a substância, completamente idêntica em composição à encontrada, era, de fato, uma cadeia construída passo a passo. Os detetives foram até o médico que prescreveu a receita. Ele foi chamado para interrogatório a fim de esclarecer os detalhes da visita. O médico estava calmo, confiante, com boa memória para pacientes. Ele se lembrou de Moore imediatamente. Segundo ele, o homem chegou arrumado, educado, um pouco reservado. Disse que não dormia há várias semanas devido a um período de estresse no trabalho, que sentia ansiedade e cansaço constantes. Por todos os sinais, realmente poderia ser um caso de esgotamento nervoso. O médico observou que o paciente parecia excessivamente controlado, como se estivesse se esforçando demais para dar a impressão de alguém que mantém o controle. Mas, naquele momento, isso não levantou suspeitas. Estresse e insônia são coisas comuns. Ele prescreveu um tratamento curto, uma quantidade mínima de comprimidos, para restaurar o sono. Agora, este detalhe assumia um significado completamente diferente. A investigação estabeleceu que, após receber a receita, Jonathan comprou o medicamento na farmácia, mas não houve visitas repetidas ao médico, nem reclamações, nem exames de acompanhamento. Essencialmente, ele desapareceu do radar do sistema médico imediatamente após obter o medicamento de que precisava. Quando tudo isso foi reunido em uma única linha, o quadro tornou-se quase óbvio. Jonathan se preparou com antecedência. Ele não comprou a substância no mercado negro, não procurou atalhos, simplesmente usou um esquema legal. Reclamação, receita, compra, tudo parecia limpo. Mas agora, com a data coincidindo com eventos cruciais, ficou claro. Não foi um acidente, foi um passo dado com intenção. Os investigadores notaram que nos registros médicos de Jonathan não havia menções anteriores à insônia, visitas a psiquiatras, nem prescrições de medicamentos fortes. Seu estresse no trabalho revelou-se um pretexto forjado. Através do médico, ele obteve acesso à substância que, posteriormente, se tornou a arma do crime. Depois disso, a investigação registrou oficialmente: Jonathan Moore obteve o medicamento de forma fraudulenta, aproveitando-se da confiança do médico. Este fato consolidou juridicamente o motivo da premeditação. Agora, ele tinha acesso, oportunidade e tempo para fazer o que fez. Para os investigadores, isso significava apenas uma coisa: era hora de procurar a razão pela qual ele fez isso. Pois quando o lado técnico do crime é claro, resta uma única pergunta: por quê? E foi exatamente essa pergunta que deveria levar a investigação à última, mais profunda parte desta história, ao motivo que estava por trás de todas as ações de Jonathan Moore. Os investigadores decidiram verificar a história que deu início a toda essa sequência, o tal estresse no trabalho, pelo qual Jonathan supostamente procurou um médico. Isso soava muito banal para ser mentira, mas muito conveniente para não levantar suspeitas. Eles entraram em contato com seu empregador, uma grande empresa de TI, onde Moore havia trabalhado por quase 7 anos. Seu chefe respondeu sem hesitação. Jonathan era um dos funcionários mais estáveis, sempre pontual, sem uma única advertência, sem conflitos. Não bebia, não se atrasava, não brigava com colegas. Além disso, um mês antes da emissão da receita, ele recebeu um bônus por ter concluído um projeto com sucesso. Não havia nenhum sinal de esgotamento emocional, como ele havia dito ao médico. No Departamento de Recursos Humanos, mostraram uma cópia de um formulário interno, onde os funcionários anualmente indicavam seu estado psicológico. Em março daquele mesmo ano, Moore escreveu uma palavra: calmo. Ou seja, exatamente quando ele se queixava ao médico de insônia e ansiedade, na realidade, tudo estava perfeitamente bem com ele. Isso provava definitivamente: a história sobre o estresse era apenas uma fachada. Ele mentiu para obter o medicamento necessário e fez isso com antecedência, com uma frieza que agora assustava até os investigadores experientes. Quando essa versão foi verificada, a atenção se desviou para outra direção.
para a vida pessoal deles. Desde o início, o caso foi percebido como a história de um casal aparentemente feliz. Ninguém ouvia brigas, não havia reclamações, nem mesmo queixas à polícia. Mas esses casos raramente são sem rachaduras. Os detetives decidiram voltar aos parentes de Sarah e conversar com eles novamente, já levando em conta os novos dados. Desta vez, a conversa foi totalmente diferente. A irmã de Sarah, Melissa, falou com cautela, mas sua voz tremia. Ela contou que, algumas semanas antes do desaparecimento, elas tiveram uma longa conversa. Sarah confessou que estava cansada do controle constante. Segundo ela, Jonathan começou a verificar obsessivamente onde ela estava, com quem se encontrava, o que escrevia. Ela disse que precisava de espaço, pelo menos para viver separada por um tempo, para se reencontrar. Melissa, na época, pensou que era uma crise comum, que o casal apenas havia brigado. Mas agora, essas palavras soavam de outra forma, como um presságio de um pesadelo que se aproximava. Os investigadores encontraram confirmação disso nas correspondências de Sarah. No aplicativo de mensagens, que estava sincronizado com a nuvem, foram salvas mensagens enviadas a uma amiga. Nelas, ela escrevia que Jonathan havia se tornado diferente, quieto, frio, mas ao mesmo tempo implacável. Ele não levantava a voz, não fazia escândalos. Apenas observava, sempre por perto, sempre sabendo onde ela estava, mesmo que não devesse saber. Ela reclamava que se sentia presa, como se cada passo fosse registrado. Essa informação inverteu a percepção do relacionamento deles. Aquele casamento ideal de que os vizinhos falavam revelou-se uma fachada meticulosamente construída. Na realidade, uma parede invisível crescia entre eles. O desejo dela de se libertar e a necessidade maníaca dele de a reter. Psicólogos que consultaram a investigação mais tarde chamariam isso de estado de dependência patológica. Moore não tinha os surtos de agressão usuais para os ciumentos. Ele não controlava pela força, ele controlava pela presença. Ele literalmente vivia para estar por perto, dissolvendo-se no espaço dela até o desaparecimento completo das fronteiras. Quando os detetives confrontaram esses fatos com a mentira dele sobre a receita, tudo se encaixou. Ele sabia que ela ia embora. Entendia que, se isso acontecesse, ficaria sozinho. E era exatamente isso, segundo os especialistas, que era insuportável para ele. Jonathan tinha, desde a juventude, um tipo de personalidade ansioso, uma forte dependência de laços afetivos e um medo obsessivo da solidão. Em termos psicológicos, síndrome de pânico de perda do objeto de apego. Melissa lembrou-se de mais um detalhe. Naquela última conversa, Sarah disse uma frase. Ele não pode ficar sozinho, e isso o assusta mais do que tudo. Naquela época, ela disse isso com pena, não com medo. Ela não pensava que esse medo pudesse se tornar destrutivo. Para a investigação, tudo se tornou óbvio. Seu motivo não estava ligado a dinheiro, herança ou ciúme no sentido habitual. Não foi um acesso de raiva ou um impulso. Foi o medo da perda, levado a um extremo doentio. Ele não queria que ela fosse embora. Não conseguia imaginar que ela não estaria por perto. E por isso, escolheu uma maneira pela qual ela permaneceria para sempre. Talvez não viva, mas ainda por perto. Quando todos esses elementos foram unidos em uma única linha, a investigação tinha o contorno completo do caso: mentira ao médico, medicamento obtido com antecedência, controle, isolamento e aquele medo patológico que o levou ao limite. Jonathan Moore tinha tudo: o meio, o acesso e o motivo. A próxima etapa da investigação deveria confirmar o mais importante, não apenas como ele fez isso, mas também há quanto tempo ele estava se preparando para esse passo. Quando a investigação reuniu todas as pontas soltas, chegou o momento que todos os envolvidos no caso evitavam: o segundo interrogatório de Jonathan Moore. O primeiro foi quase inútil. Ele ficava em silêncio. Às vezes acenava com a cabeça, às vezes repetia a mesma coisa. Eu não queria que ela fosse embora. Naquela época, o investigador decidiu não pressionar. Ele sabia que pessoas assim raramente confessam sob pressão direta. Era preciso esperar até que ele não tivesse mais nenhuma linha de defesa. E então, esse dia chegou.
O interrogatório ocorreu em uma sala comum com vidro e uma câmera no teto, sem efeitos especiais, apenas 2 pessoas e uma pilha de documentos. O investigador colocou uma pasta à sua frente, grossa, com a inscrição Moore Jonathan, caso no 432. Ele a abriu e começou a falar calmamente, sem ameaças, sem pompa. Apenas listava os fatos. Primeiro, o relatório do legista, depois os resultados da análise toxicológica, em seguida, os dados sobre a receita, emitida em nome de Moore. Depois, a transcrição da correspondência de Sarah, onde ela escrevia para a irmã que tinha medo de sufocar nesta casa. Jonathan ouvia em silêncio, não interrompia, não negava, apenas permanecia sentado, com os olhos baixos. No rosto, nem raiva, nem medo, apenas cansaço. O investigador continuou, sem mudar a entonação. Ele sabia que o silêncio, em tal situação, funcionava pior do que quaisquer palavras. Quando todos os fatos foram expostos, ele disse brevemente: "Tudo isso são suas ações. Tudo o que aconteceu começou com sua decisão." Nesse momento, Jonathan levantou a cabeça. Por muito tempo, ele apenas olhou para o investigador, como se estivesse ponderando algo internamente. Então, pela primeira vez em todo o tempo, ele falou: "Eu não queria que ela se sentisse mal. Eu só queria que ela ficasse." Essa frase tornou-se o ponto de partida para uma nova etapa. Ele não negou ter dado o medicamento a Sarah, mas apressou-se em explicar que não foi uma ação intencional. Segundo ele, eles brigavam cada vez mais, e naquela noite ela havia arrumado as malas, pretendendo ir para a casa da irmã. Ele afirmou que a convenceu a beber um pouco de vinho para se acalmar, e o sonífero foi adicionado para que ela pudesse dormir. Disse que só queria que tudo desacelerasse, para que eles não tomassem uma decisão impulsiva. O investigador ouvia sem interromper. Ele deu a Moore a oportunidade de desabafar. Jonathan contou que, depois que Sarah adormeceu, ele sentou-se ao lado dela, esperou que ela acordasse, mas ela não acordou mais. Então, segundo ele ficou confuso. Ele não chamou médicos, não avisou a polícia. Em vez disso, decidiu que ela simplesmente ficaria com ele. Com essas palavras, a sala de interrogatório pareceu se encher de um silêncio que não podia ser quebrado. O investigador fez uma pausa e então disse calmamente: "Se você sabia que esse medicamento poderia ser perigoso, você entendia como tudo terminaria." Jonathan respondeu: "Eu pensei que a dose era pequena. Eu mesmo os tomava quando não conseguia dormir. Esse detalhe, tomava eu mesmo, tornou-se crucial. Provava que ele entendia perfeitamente a potência do medicamento. Afinal, ele mesmo afirmava que conhecia seu efeito. Com isso, ele se privou da última linha de defesa, a ignorância. Ele tentou apresentar tudo como um acidente, como se fosse apenas um erro trágico. Não um assassinato, mas um cuidado levado à loucura. Ele disse que amava Sarah, que não queria causar danos, que só queria mantê-la por mais um tempo. Em suas palavras, não havia nem remorso, nem raiva, nem tentativa de se justificar. Apenas uma lógica distorcida de um homem que não vê a fronteira entre amor e controle. O promotor, ao revisar a gravação do interrogatório, diria mais tarde que este é um exemplo típico de confissão parcial, quando o suspeito concorda com os fatos, mas altera seu significado. Ele admite as ações, mas nega a intenção. Essa é uma linha de defesa perigosa. Se o tribunal acreditar no acidente, a acusação de homicídio pode desmoronar. Então, restaria apenas o artigo sobre lesão corporal por negligência e a pena seria muitas vezes mais branda. A investigação percebeu: agora, tudo depende de uma coisa: se conseguiriam provar que Jonathan sabia exatamente qual dose estava dando. Para isso, era preciso encontrar vestígios de preparação, pesquisas na internet, anotações, notas, correspondências, tudo o que indicasse que ele tinha consciência da força do medicamento. Após o interrogatório, o investigador saiu da sala, deixando Moore sozinho. A câmera continuou gravando. No vídeo, ele aparece sentado imóvel, sem se mexer, sem falar. Cerca de 10 minutos depois, ele tira um anel do bolso, feminino, simples, de prata. Ele o gira nos dedos por um tempo, depois o coloca na mesa e fecha os olhos. Esta cena não entrou no relatório, mas os investigadores, ao reverem a gravação, notaram-na separadamente. Um deles disse baixinho: "Nesse momento,
ele percebeu que tudo estava acabado. Para a investigação, o interrogatório foi um ponto de viragem. Eles obtiveram uma admissão do fato. Ele realmente administrou o medicamento. Mas agora, precisavam dar o passo mais importante. Provar que não foi um acidente. Que ele não errou na dose, não se confundiu. Não queria apenas adormecer, mas escolheu conscientemente esse caminho. Esta era a última, a mais tênue das fronteiras. E era ela que deveria determinar quem Jonathan Moore seria na história. Um homem que cometeu um erro não intencional, ou um homem que friamente decidiu que o ente querido não tinha o direito de ir embora. Quando o interrogatório terminou, os investigadores entenderam. Tinham uma confissão do ato, mas nenhuma prova direta de que Jonathan Moore sabia o que aconteceria. Suas palavras podiam ser interpretadas de diversas maneiras, e sem uma confirmação específica, isso permanecia uma área de dúvida. Em casos como esses, até o menor detalhe decide o destino da acusação. Era preciso encontrar não apenas uma evidência, mas um rastro de pensamento. E se tal evidência pudesse existir em algum lugar, seria apenas em seus rastros digitais. Especialistas do Departamento de Ciberanálise obtiveram acesso ao laptop de Jonathan, apreendido no dia da busca. À primeira vista, um dispositivo comum, limpo, com um mínimo de arquivos pessoais, área de trabalho organizada, conjunto padrão de programas. Mas os especialistas sabiam que um computador limpo não significa vazio. Cada consulta, cada página aberta, deixa um rastro digital, mesmo que o usuário o tenha excluído. Decidiu-se realizar uma recuperação completa dos dados, incluindo arquivos temporários, cache do navegador e resquícios de pesquisas. O procedimento levou vários dias. O computador foi conectado a uma estação especializada de análise de dados, que restaurava pedaço por pedaço fragmentos da história apagada. Nas primeiras 24 horas, nada apareceu. Apenas rastros rotineiros, transações bancárias, pagamento de contas, acesso ao e-mail, alguns pedidos na Amazon. Mas, no terceiro dia, um dos especialistas notou uma combinação de palavras familiar na lista de pesquisas excluídas. Primeiro, dosagem de barbitúricos. Depois, quanto tempo leva para a overdose de barbitúricos fazer efeito. Data, março de 2021. A partir daí, mais. Em uma hora, mais de 10 consultas foram recuperadas da memória do dispositivo. Todas elas se referiam ao mesmo tema: dosagem, sintomas, consequências e tempo de ação de sedativos. Entre elas, uma consulta feita 2 dias antes do desaparecimento de Sarah, dose fatal de secobarbital, e um pouco depois, como fazer alguém dormir por muito tempo sem dor. Para os investigadores, isso não era apenas uma coincidência, mas o elo final. A data, coincidindo com a emissão da receita. A substância química, a mesma encontrada na perícia. E o mais importante, a intenção, registrada em tempo real. Ele não apenas errou na dose, ele buscou informações com antecedência, quanto era necessário para que a pessoa não acordasse. Quando o perito entregou o relatório, um silêncio sepulcral reinava no gabinete. O promotor, folheando as páginas das transcrições, detinha-se em cada linha como se fosse o golpe de um martelo. Tudo o que antes soava como uma versão da defesa desmoronou em um instante. Sua frase no interrogatório: "Eu pensei que ela apenas adormeceria." Agora parecia não uma justificativa ingênua, mas uma mentira cínica. Afinal, alguns dias antes ele mesmo havia pesquisado. Quanto tempo dura uma overdose? Os investigadores verificaram cuidadosamente os metadados, para garantir que as pesquisas realmente pertenciam a ele. No registro de atividades foi documentado. Todas foram feitas a partir de sua conta pessoal, à noite, com o Wi-Fi doméstico, ou seja, não de um dispositivo de terceiros, nem sob um nome falso. Ele mesmo sentou-se em seu laptop, digitou essas frases e leu as páginas encontradas. Algumas páginas foram abertas várias vezes, o que significa que ele as revisitou, releu, memorizou. Esses dados serviram de base para um novo relatório, que se tornou um divisor de águas no caso. Nele estava claramente indicado: as ações do suspeito apresentam sinais de planejamento consciente e preparação prévia. Na prática jurídica, isso é chamado de premeditação, intenção premeditada. E foi exatamente essa palavra que se tornou crucial. Ela separa uma tragédia acidental de um assassinato.
Quando o promotor recebeu os resultados da perícia, proferiu uma frase que entrou para os autos do processo. Pronto. Agora temos não apenas uma história, mas a prova de um pensamento. A versão de Jonathan sobre circunstâncias infelizes perdeu o sentido. Nenhum tribunal aceitaria a explicação de uma overdose acidental, quando sobre a mesa jazia a transcrição de suas buscas sobre doses letais. Essa era a prova que faltava na maioria dos casos semelhantes. Não impressões digitais, não vestígios, mas um pensamento registrado por uma máquina. A partir desse momento, a investigação passou da fase de busca para a fase de preparação para o julgamento. Agora, tudo o que restava à investigação era reunir a cronologia dos acontecimentos minuto a minuto para provar. Jonathan Moore não apenas sabia o que fazia, mas tomou uma decisão consciente. E fez isso friamente, sem desfalecimentos, sem pânico, planejando cada detalhe com antecedência. Quando Jonathan foi levado para o interrogatório final, um silêncio peculiar pairava na sala. Não tenso, mas denso, quase pegajoso. Aqueles que trabalhavam com casos semelhantes sabiam. Assim acontece quando tudo já está decidido. O investigador não pretendia discutir nem persuadir. Ele simplesmente deveria colocar diante dele um espelho que refletiria tudo o que ele tentou esconder por 8 meses. Sobre a mesa, pousou uma pasta fina, branca, quase inocente à primeira vista. Nenhum relatório grosso, nenhuma palavra altissonante, apenas algumas folhas impressas. O investigador a empurrou para Jonathan e recostou-se na cadeira. Nenhuma frase, nenhuma explicação. Apenas silêncio e papel. Jonathan baixou o olhar. Inicialmente, ele apenas deslizou os olhos pelo texto, sem perceber imediatamente o que tinha diante de si. Depois, o olhar prendeu-se nas primeiras linhas. Quanto tempo dura uma overdose de barbitúricos? E, de repente, algo mudou. Como se ele entendesse que aquilo não era apenas um conjunto de palavras, mas um rastro de seu próprio pensamento. Ele virou a página, depois outra. Havia datas: março, abril, pesquisas, dose letal. Como fazer alguém dormir sem dor? Sintomas antes da overdose. Ele lia sem levantar os olhos. O tempo parecia ter parado. Até a câmera no canto gravava esse silêncio, porque as palavras ali já eram desnecessárias. O investigador estava em silêncio. O advogado estava em silêncio. Jonathan também. Ele apenas olhava para as impressões, e pela forma como seus dedos se tensionavam, era visível. Cada pesquisa, um golpe. Finalmente, ele disse baixinho: "Vocês não entendem. Eu não queria que tudo terminasse assim." Essa frase soou como um eco de uma velha, já ineficaz, justificativa. Ela não tinha peso, porque diante dele jaziam as provas de que ele sabia de tudo com antecedência. O investigador não respondeu. Apenas fechou a pasta e, afastando-a um pouco, disse calmamente: "Estas são suas palavras, apenas escritas não aqui, mas lá." A pausa se estendeu. O advogado inclinou-se, disse algo baixinho, quase em um sussurro. Jonathan ouvia, sem reagir. Seu rosto ficou imóvel, como se ele não resistisse mais. Por alguns minutos, ele apenas sentou, então assentiu. Havia algo de definitivo nesse movimento. O gravador foi ligado. O clique do botão tornou-se o sinal de início de sua confissão. Ele falou lentamente, como uma pessoa que tem dificuldade em escolher as palavras, porque cada uma delas é como um passo sobre seus próprios rastros. Ele contou que, 1 mês antes da tragédia, o relacionamento dele se desfez completamente. Sarah ia embora. Ele tentou convencê-la a ficar, prometeu que tudo mudaria, mas ela já havia tomado a decisão. E então, em sua cabeça, surgiu um pensamento, estranho, absurdo, mais obsessivo. Ele acreditava que, se pudesse pará-la por um tempo, ela mudaria de ideia. Começou a procurar maneiras. Primeiro, inofensivas, sedativos, chá de ervas, conversa. Depois, mais fortes. Ele confessou que certa vez, não aguentando, digitou no buscador dose de barbitúricos para dormir. Esse foi o primeiro passo, depois do qual não havia mais volta. Ele encontrou um artigo que explicava que uma certa quantidade causa um sono profundo. No início, ele queria apenas fazê-la dormir por 1 noite, para respirar. Depois, começou a ler mais, sobre overdoses, sobre concentrações.
E quanto mais aprendia, mais se convencia de que controlava a situação. Ele contou sobre a noite em que tudo aconteceu. Eles brigaram novamente. Sarah disse que iria embora de manhã. Ele pegou uma garrafa de vinho, ofereceu a ela para beber, para se acalmar. Depois, os comprimidos. Só para dormir, ele disse a ela. Ele até se lembrou de como ela sorriu cansada e perguntou: "E você também vai beber?" Ele assentiu, mas ele mesmo engoliu apenas um. Depois, ele ficou sentado perto, observou-a adormecer. Disse que tudo ficaria bem. E quando ela parou de respirar uniformemente, pensou que era apenas sono. Ficou sentado por muito tempo, imóvel. As horas passavam, mas ele não fez nada. De manhã, quando percebeu que ela não acordava, não ligou para ninguém. Ele disse: "Eu não podia admitir que tudo havia acabado. Eu queria que ela ficasse, de qualquer forma." Ele proferiu isso com uma calma tão fria, como se estivesse falando não de si mesmo, mas de outra pessoa. O investigador notou depois no relatório a distância psicológica entre o sujeito e a ação cometida, quase total. Isso significava que ele estava consciente do que fez, mas não sentia conexão entre o ato e ele mesmo. Quando a gravação terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois, perguntou baixinho ao advogado se sua confissão se enquadraria em um acordo. Ele assentiu. O promotor, de fato, estava disposto a considerá-lo, se o testemunho confirmasse os detalhes da investigação. E eles coincidiram em detalhes. O tempo das buscas, a concentração da substância, a dosagem, tudo se encaixou. Até mesmo os pequenos detalhes. A embalagem de comprimidos, encontrada no armário, correspondia à descrição que ele deu durante a confissão. Assim terminou a parte investigativa. Jonathan assinou o protocolo e, pela primeira vez em todo o caso, a última página apareceu na pasta. Caso pronto para ser encaminhado ao tribunal. Para os investigadores, foi um momento de conclusão. Para ele, o início da contagem regressiva. Tudo o que ele tentou reter, tudo o que considerava amor, transformou-se em prova. Cada tentativa dele de manter Sarah tornou-se uma evidência contra ele. Naquela noite, quando o investigador saía do departamento, ele disse ao colega: ele queria mantê-la para sempre, e a manteve, só não da forma como pensava. Essa frase permaneceu como o ponto final no caso de Jonathan Moore. A história de um homem que confundiu amor com propriedade e, tentando reter a vida, a destruiu para sempre. Após a confissão de Jonathan, a investigação finalmente conseguiu reconstruir aquela noite, passo a passo, hora a hora. Tudo o que antes existia, como fragmentos de evidências e suposições, agora se encaixava em um quadro preciso, frio e calculado, como um roteiro escrito muito antes da tragédia. 5 de abril de 2021. Uma noite comum, à primeira vista, em nada diferente das centenas anteriores. Sarah chegou em casa por volta das 7, cansada, irritada após uma longa conversa com a irmã. Segundo as testemunhas, nas últimas semanas, ela frequentemente discutia com ela sobre como viveria sozinha, alugaria um apartamento mais perto do trabalho. Jonathan, ao contrário, comportava-se estranhamente calmo. Ele parecia ter aceitado a decisão dela, não discutia, não a persuadia. Essa aparente calma se tornou uma armadilha. Por volta das 9 da noite, eles jantaram. Na cozinha havia silêncio. Sarah disse a ele que iria embora de manhã. Simplesmente arrumaria as coisas e iria para a casa da irmã. Jonathan respondeu: "Tudo bem, talvez seja melhor assim. Tente descansar de mim." O tom dele era quase suave, conciliador. Ele até se ofereceu para fazer um chá para ela, para a noite, para se acalmar. Sarah concordou. Parecia um gesto de reconciliação, uma tentativa de terminar o dia sem gritos. Ela não sabia que a xícara que ele colocou à sua frente seria a última. Enquanto a chaleira apitava, ele tirou do armário de remédios uma embalagem de soníferos, aqueles mesmos comprimidos, obtidos com receita 3 semanas antes. Alguns ele moeu até virar pó. Cuidadosamente despejou na xícara de chá de camomila favorito dela e mexeu para que não sobrassem vestígios. Fez isso calmamente, sem pressa. Ele sabia a dose, sabia o que aconteceria e, o que é mais terrível, não tentou parar. Quando Sarah voltou para a cozinha, tudo estava pronto. Ela o agradeceu, pegou a xícara com as 2 mãos e deu o primeiro gole. Segundo a confissão de Jonathan, ele naquele momento olhava para ela e sentia alívio.
Ele realmente acreditava que agora simplesmente pararia o tempo. Eles conversaram um pouco sobre coisas insignificantes, sobre os planos dela, sobre a casa que ela pretendia deixar. Depois ela disse que estava cansada e foi para o quarto. Jonathan ficou na cozinha. Por alguns minutos, sentou em completo silêncio. Depois, levantou-se, guardou a xícara na pia e subiu lentamente. No quarto, uma lâmpada estava acesa. Sarah já estava deitada debaixo do cobertor, com os olhos fechados, a respiração regular. Ele sentou-se na beira da cama e, como ele mesmo contou mais tarde, esperou que ela adormecesse. Passou 1 hora, depois a segunda. Ele notou que a respiração dela ficou rara, depois quase inaudível. Mas ele não ligou para ninguém. Ele simplesmente ficou sentado ao lado dela. Na manhã seguinte, segundo ele, tudo ao redor parecia ter morrido. Na casa, reinava um silêncio que ele não conseguia quebrar. Ele se aproximou da cama, olhou para Sarah e percebeu que ela não acordaria mais. E naquele momento, algo nele pareceu mudar. Em vez de chamar uma ambulância, ele foi para o escritório, ligou o laptop e abriu o e-mail dela. Lá, escreveu uma breve carta. Preciso tirar licença médica. Não estou me sentindo bem. Enviou-a para o endereço de sua chefe e fechou o computador. Este foi o primeiro passo de sua nova e imaginária realidade. Ele começou a agir como alguém que tem tudo sob controle. Pagou as contas, foi ao supermercado, limpou os vestígios na cozinha. No mesmo dia, pediu pela internet vários aromatizantes e desodorizadores. Como os investigadores descobriram mais tarde, para mascarar o cheiro quando os processos irreversíveis começassem. Ele não vivia mais como um criminoso, escondendo o que fizera. Ele vivia como se nada tivesse acontecido. À noite, sentava-se na sala de estar. Assistia a filmes antigos que eles amavam, preparava o jantar para 2, arrumava os talheres, servia 2 taças de vinho. Depois, apagava as luzes e subia para o mesmo quarto onde Sarah ainda jazia. Os peritos forenses notariam mais tarde, esta etapa não é simplesmente a ocultação de vestígios, é uma fixação psicológica, uma tentativa de construir um mundo próprio, no qual a perda não existe. É aqui que começa o terrível paradoxo do caso Moore. Ele não fugiu de casa, não tentou se livrar das provas, ele tentou preservar a ilusão, por isso a sua história impressionou tanto a investigação. Não havia nela a lógica habitual do crime: lucro, afeto, cobiça. Havia apenas um sentimento distorcido de apego que se transformou em uma eterna espera. Quando o promotor terminou a reconstrução, um silêncio pairava na sala. Na tela, onde a linha do tempo era exibida, a noite de 5 de abril estava marcada com uma linha vermelha, o ponto de partida de tudo. Em seguida, vinham abril, maio, junho, julho, 8 meses de silêncio. E somente no outono, quando os vizinhos começaram a reclamar do cheiro, a ilusão desmoronou. Essa reconstrução tornou-se não apenas o resultado da investigação, mas a chave para a compreensão de toda a história. Nela, manifestou-se uma terrível simetria. A noite em que Sarah adormeceu para sempre tornou-se o início da noite em que Jonathan viveu todos os meses restantes. A casa, onde antes ressoavam risadas, transformou-se em um lugar onde o tempo parou. Assim, os investigadores colocaram o último ponto na cronologia, do chá da noite ao e-mail dela, do engano ao silêncio. 8 meses depois, a realidade o alcançou. E agora, com todos os eventos reconstruídos, restava apenas uma coisa: aguardar o veredito. A sessão judicial do caso de Jonathan Moore começou no início de novembro. Naquele dia, fazia um frio úmido lá fora, e o prédio do Tribunal do Condado parecia especialmente sombrio, cinzento, como se tivesse absorvido centenas de histórias alheias. Um silêncio tenso pairava na sala quando o oficial de justiça abriu a porta e trouxe Moore. Ele parecia envelhecido. Nesses meses, o rosto havia emagrecido, os ombros encurvados. Usava um terno cinza, não o uniforme da prisão. A defesa insistiu para que ele comparecesse ao tribunal como pessoa e não como detento. De acordo com os termos do acordo, Jonathan confessou totalmente sua culpa. Isso poupou o tribunal da necessidade de ouvir dezenas de testemunhas e peritos, mas não do essencial. O promotor, ainda assim,
Expôs cada detalhe, passo a passo, como se estivesse recontando a história que a sociedade já conhecia pelos noticiários. Sobre a mesa, diante do juiz, estavam pastas grossas de documentos. O relatório toxicológico, o extrato da farmácia, os protocolos dos interrogatórios, as impressões das pesquisas na internet, fotografias da cozinha, do quarto, bilhetes escritos em nome de Sarah. O promotor falava calmamente, sem exagero. Ele não tentava manipular emoções, pois as provas falavam por si. Ele descreveu como Jonathan se preparou meticulosamente, como estudou as dosagens com antecedência, como calculou o tempo de ação do medicamento. Ele enfatizou que, após o ocorrido, o réu não fez nenhuma tentativa de chamar ajuda, mas, em vez disso, iniciou uma campanha planejada para ocultar o fato. Para cada ponto da acusação, havia uma referência à prova, secamente, sem suposições. Quando chegou a vez da defesa, o advogado levantou-se e falou em voz baixa. Ele não negou os fatos. Negá-los era impossível. Sua estratégia era outra. Não justificar, mas explicar. Ele falou sobre o estado mental de Moore, sobre seu medo obsessivo da solidão, sobre o fato de que ele não era um assassino a sangue frio, mas uma pessoa cuja realidade se distorcia sob a pressão das emoções. O advogado pediu ao tribunal que demonstrasse clemência, não por compaixão, mas por compreensão da fraqueza humana. Ele lembrou que os peritos diagnosticaram Moore com um transtorno grave de personalidade, limítrofe com dependência patológica, que seu ato não foi ditado por má-fé, mas por desespero. Ele não queria matar, disse o advogado. Ele queria parar o que mais temia, a perda. O promotor respondeu brevemente. Em suas palavras, não havia nem raiva, nem teatralidade. Ele apenas observou. O transtorno não anula a consciência. Uma pessoa que busca informações sobre doses e prazos de ação de um veneno com antecedência entende o que faz. Ele não está em um acesso de raúva. Ele está em cálculo. O juiz ouvia em silêncio. Em seu rosto não se refletia nem irritação, nem pena. Apenas atenção. Diante dele jazia a conclusão dos psiquiatras. Um relatório volumoso com dezenas de páginas, nas quais estava exposta toda a história da doença, traumas de infância, caráter, testes, entrevistas. A principal conclusão do documento soava clara. O transtorno de personalidade existente não excluiu a capacidade de compreender a natureza e as consequências das ações cometidas. No momento do ato incriminado, o sujeito estava em estado de sanidade. Isso significava: ele sabia o que fazia e poderia ter parado, mas não parou. O juiz também observou as circunstâncias agravantes: premeditação, ocultação de provas, uso da confiança da vítima. Tudo isso indicava um alto nível de consciência. A tentativa da defesa de apresentar o ato como um colapso emocional parecia pouco convincente. Um silêncio pairou na sala quando o juiz anunciou um recesso antes da leitura da sentença. 1 hora depois, a sessão foi retomada. Jonathan estava de pé, com a cabeça baixa. O juiz leu a sentença lentamente, como se ponderasse cada palavra. Ele o considerou culpado pelo crime de homicídio doloso de 1º grau. A formulação soou estritamente: cometido com intenção premeditada, sem circunstâncias atenuantes, com subsequente ocultação dos vestígios do crime. Uma pausa, e então veio o principal: 28 anos de prisão sem direito à liberdade condicional nos primeiros 20 anos. Ninguém na sala aplaudiu, ninguém se opôs. Apenas silêncio. O juiz tirou os óculos e disse baixinho: "Você tirou a vida de quem deveria proteger. Isso não é doença, é uma escolha." Jonathan ouviu a sentença sem proferir uma palavra. Quando o comboio se aproximou, ele olhou para a sala. Lá estava a irmã de Sarah. Em seu olhar não havia raiva, nem alívio, apenas cansaço. Ele a encontrou com os olhos, baixou a cabeça e partiu. Com isso, a parte legal do caso foi concluída. A investigação terminou com a sentença, mas a história não acabou. Ela permaneceu na memória daqueles que acompanharam esse processo, como um exemplo de quão longe uma pessoa pode ir, tentando reter quem já decidiu partir. Assim terminou
um dos mais sombrios e estranhos processos judiciais do condado. Não foi ruidoso nem sensacionalista, mas deixou uma sensação de frio, como se a verdade não tivesse sido tanto revelada, mas sim exposta. Agora começará outro capítulo, uma vida sem ilusões e, paradoxalmente, pela primeira vez em muito tempo, honesta. Após a leitura da sentença, Jonathan Moore foi transferido para uma instituição correcional de segurança máxima no norte do estado do Maine, uma prisão antiga e severa, situada na encosta de uma colina, onde no inverno a neve castiga e no verão o vento frio sopra da baía. Ele foi levado para lá de manhã cedo, sem alarde, acompanhado por 2 oficiais. Não resistiu e não tentou falar. Segundo o guarda, durante todo o caminho até a prisão, ele ficou imóvel, olhando para a mesma janela, como se visse nela não a estrada, mas seu próprio passado. No centro de detenção, ele foi colocado em uma cela individual, pois os condenados por crimes contra pessoas próximas frequentemente se tornam alvo de pressão de outros prisioneiros. Nas primeiras semanas, ele quase não saiu da cela. Depois, começou a ler. Na prisão, ele teve acesso a uma biblioteca e, estranhamente, escolheu livros de filosofia e ética religiosa. Às vezes escrevia cartas, mas não tinha destinatários. Não lhe restavam parentes nem amigos. A maioria das cartas voltava, com a anotação destinatário ausente. A família de Sarah, sua irmã e mãe, após a conclusão de todos os procedimentos legais, finalmente obteve permissão para recolher seus restos mortais. Eles realizaram um funeral em círculo íntimo, sem imprensa, sem câmeras. Foi uma cerimônia silenciosa, uma urna de madeira simples, algumas palavras, e o vento que levava as folhas pela terra molhada do cemitério. Depois disso, eles deixaram a cidade. Mudaram-se para outro estado, alteraram endereços. Para eles, tudo isso não era apenas um trauma. Era uma vida que, um dia, parou em uma pausa e nunca mais recomeçou. A casa onde tudo aconteceu ficou lacrada por quase um ano. Quando a investigação foi concluída e os peritos removeram a proibição, o apartamento número 4 na rua Walden passou por uma completa higienização. Trocaram o piso, pintaram as paredes, removeram todos os móveis. Nada da antiga mobília restou. Até as maçanetas foram substituídas. Mas, como costuma acontecer em tais casos, apagar a atmosfera provou ser mais difícil do que o cheiro ou os vestígios. As pessoas que viviam no mesmo prédio evitaram por muito tempo sequer se aproximar daquela porta. Um ano depois, uma imobiliária finalmente colocou o apartamento à venda. O preço foi definido abaixo do valor de mercado. Muitos boatos circulavam sobre aquele endereço. E, por lei, o agente era obrigado a informar a cada potencial comprador que uma morte havia ocorrido no imóvel. Isso não era propaganda nem fofoca, uma obrigação legal. No anúncio constava uma linha seca: proprietário faleceu no local. Essa frase era suficiente para que quase todos os interessados desaparecessem. O agente que cuidava da venda, depois, contou aos jornalistas. Ele mostrou o apartamento 19 vezes. As pessoas entravam, olhavam em volta, e quase todas diziam a mesma coisa: frio. Não no sentido de temperatura. Simplesmente, uma sombra parecia ter ficado no ar. Ninguém conseguia explicar por quê. Gradualmente, o apartamento número 4 se transformou em uma lenda local. Era discutido em fóruns, pequenos blogs de crimes escreviam sobre ele, contando que à noite, passos eram ouvidos ou a luz acendia sozinha. Tudo isso, claro, eram boatos, mas, estranhamente, mantinham o interesse no caso. A casa tornou-se um lembrete de que as tragédias não terminam com sentenças. Elas permanecem no espaço, nas paredes, nas janelas, na memória das pessoas. 3 anos depois, o caso de Jonathan Moore foi oficialmente arquivado. Uma pasta grossa com lombada cinza e a inscrição Estado versus Jonathan Moore ocupou seu lugar na prateleira entre centenas de outras. Na capa havia uma anotação: fechado, sentença transitada em julgado. Formalmente, a história estava completa, mas para os psicólogos criminais, ela apenas começava. Começaram a analisá-la em palestras universitárias, a discuti-la em conferências. Psiquiatras a consideravam um exemplo de um tipo particular de dependência, quando o amor se transforma em posse patológica.
investigadores, como um caso raro em que o crime não nascia da raiva, mas do medo, e professores de direito citavam esse caso como uma ilustração da fronteira entre o transtorno e a escolha consciente. Jornalistas às vezes retornavam a esse tema, especialmente no aniversário da sentença. Jornais publicavam artigos com títulos como "O programador que queria parar o tempo". Alguns viam nele um monstro, outros, um louco. Mas no final, todos chegavam à mesma conclusão. Essa é a história de um homem que confundiu amor com propriedade. Em algum lugar, nas profundezas dos arquivos da prisão do Maine, jaz seu processo pessoal. Nele está indicado que ele não viola o regime, participa de programas de leitura e até ajuda a bibliotecária. Lá também, uma linha sobre o fato de que ninguém o visita. Ele vive em um mundo onde tudo parou. O apartamento número 4 permaneceu sem ser vendido. Os proprietários pararam de atualizar o anúncio. Dizem que agora ele é alugado como depósito, porque ninguém se atreve a morar lá. E os vizinhos, ao passar, ainda diminuem os passos por hábito. Assim, termina o caso de Jonathan Moore, o programador calmo que não conseguiu deixar ir quem amava. Ele queria manter para sempre perto de si o que já não lhe pertencia. Mas, ao tentar parar o tempo, ele próprio se tornou prisioneiro desse instante. Agora, seu nome é apenas uma linha no arquivo e o apartamento, uma casca vazia da memória. Todo o resto se dissolveu. Apenas o silêncio naquelas paredes, ainda lembrando que mesmo o amor mais trivial pode se tornar mortalmente frio se a pessoa deixa de distinguir a fronteira entre o apego e a possessividade.